Vamos aqui para o vídeo de questões com multiplicação e divisão de números decimais. A primeira, para repor seu estoque de extrato de tomate, um atacadista fez um pedido de 2.600 unidades. Sabendo que cada unidade custava 75 centavos, o valor gasto nesse pedido foi... Então, cada unidade, 75 centavos, 2.600 unidades, basta a gente fazer a multiplicação. Então, vai ficar 2.600 vezes 0,75. O que foi que eu falei? Esquece da vírgula, só lembra no final. 5 vezes 0 é 0. Vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar isso aí, né? Veja que nós temos dois zeros, nós vamos desconsiderar um pouco esses dois zeros, vamos lembrar deles só no final. Depois, lá na frente, a gente vai entender que esses dois zeros poderiam ser retirados com essas duas vírgulas e fazer 26 vezes 75, mas a gente vê isso em outro momento. Então, vamos desconsiderar um pouco esses dois zeros, tá bom? Finja que ele não está aí. Vou até passar aqui um marca-texto. Então, vamos fazer agora só 75 vezes 26. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 13. Agora com 7, 7 vezes 6 dá 42, vai 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. E 0 vezes qualquer número é 0, então basta a gente fazer a soma aí. 0, 3 mais 2, 5, 1 mais 8, 9 e 1. Ah, lembra do zero no final, né? Ó, o zero aqui, então bota lá no final. Tinha 2, coloca 2. Nós temos quantas casas decimais aí sendo multiplicadas? Nós temos duas casas decimais nesse número 75 centésimos. Então, no final aqui também tem que aparecer duas casas decimais. Então, a resposta é R$ 1.950, letra B. Na segunda, em uma padaria são vendidos pedaços de torta no valor de R$ 6,50 cada pedaço. Sabendo que essa torta é composta de 8 pedaços, qual é o valor total da torta? Ora, se cada pedaço é 6,50 e tem 8 pedaços, basta fazer a multiplicação novamente. 6,50 vezes 8. Lembrando que esse zero a gente pode colocar só no final. Então, vamos multiplicar aqui 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 6, 48, com 4, 52. Temos aí, no caso, duas casas decimais, né? Vamos colocar o zero, que a gente tinha esquecido no começo, e colocar duas casas decimais. Logo, a torta aí custa R$ 52, letra E. Na terceira, Joaquim comprou uma televisão nova, parcelada em 12 vezes sem juros. Ficando desempregado, seu irmão comprometeu-se a ajudar a pagar metade do valor das parcelas do objeto. Sabendo que o valor da televisão é R$ 1.500, quanto Joaquim paga por mês? Então, vamos dizer o seguinte, Joaquim agora só vai pagar a metade, porque está desempregado. Então, a metade de quanto? Metade de cada parcela. Ora, ele disse que uma parcela será os 1.500 dividido por 12. Mas Joaquim só vai pagar a metade por mês dessa parcela. Então, eu poderia dividir por 24, né? Logo, direto. Mas vamos fazer por 12, tranquilamente. Então, 1.500 dividido por 12. Quantos 12 cabe em 15? Cabe apenas 1. Então, 1 vezes 12 dá 12. Para 15 sobra 3. Baixa o zero. Quantos 12 cabem em 30? Cabem 2. 2 vezes 12 dá 24. Para 30 sobra 6. Baixa aquele outro zero. Quantos 12 cabem em 60? 5. 5 vezes 12, 60. Para 60 não sobra nada. Aí você pensa lá, mas o Joaquim paga 125, ó. Não, tá errado. Ele só paga a metade disso aí. Isso aqui é o valor de cada parcela. Mas seu irmão vai pagar a metade e ele vai pagar a outra metade. Então, Joaquim vai pagar a metade de 125, ou seja, 125 dividido por 2. Quantos 2 cabem em 12? 6. 6 vezes 12 dá 12, para 12 não sobra nada. Baixa o 5. Quantos 2 cabem em 5? 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 sobra 1. Não tenho como resolver, não tenho como dividir 1 por 2. Coloco o zero para ajudar e a vírgula lá no resultado, no quociente. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, Joaquim vai pagar R$ 62,50. Na quarta, um retângulo possui área de 259,056 centímetros quadrados, sabendo que um de seus lados mede 15,42 centímetros, qual a medida do outro lado? Pessoal, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Então, no caso, nós temos um retângulo que é uma figura bidimensional, só tem duas dimensões. Ele deu uma das dimensões, que é 15,42, e quer saber a outra que eu não sei, vou chamar de x. E ele quer
qual é a dimensão, qual é esse ladozinho que tem aqui, o comprimento, dado que sua área é igual a 259,56 milésimos de centímetros quadrados. Então, como é que eu vou calcular? Basta fazer uma divisão. Por quê? Porque eu tenho aqui que a área é 259,056 igual a base que eu não sei, vou chamar de x, e a altura que é 15,42. Para eu fazer isso, eu posso dividir tanto um como o outro, que é o valor que está multiplicando o x, né? A operação inversa é a divisão, divido tudo por 15,42 de um lado, 15,42 do outro. Esse vai embora com esse. Então, eu vou ter que x é igual a 259,056 por 15,42. Então, fazendo essa divisão, eu vou achar o valor do outro lado. Como é que a gente faz divisão de números decimais? A gente completa as casas decimais e depois retira a vírgula. Nesse caso, nós temos em cima aqui no numerador 3 casas decimais e embaixo eu só tenho 2. Então, eu vou completar com uma casa decimal aqui embaixo, completa com 0. E na hora da divisão eu vou retirar a vírgula. Bora fazer aqui. Vai ficar 259,056 dividido por 15,420. 15.420. Esse zerozinho no final foi colocado para completar as casas decimais. Então, ao fazer essa divisão, perceba aqui que eu só posso dividir aqui, nesse caso, o 25.905, né? Outros números aí com menos algarismos não dá para fazer a divisão com 15.420. Então, 25.905 dividido por 15.420, perceba que só cabe 1. 15.420 para 25.950, nós vamos achar, aqui é 5, 8, ali tirou 1 do 9, ficou 8, fica 4, né? 8 menos 4 dá 4, 0, 1. Então, sobrou 10.485. Não dá para dividir por 15.490. Então, baixa o 6. Agora, nós vamos dividir 104.856 por 15.420. Você vai encontrar que dá 6. 6 vezes 15.420 vai dar 92.520. Para 104.856 vai sobrar 6, 3, 3, 2, 1. Sobra 12.336. Não dá para dividir por 15.420, então a gente coloca um zero para auxiliar e a vírgula no resultado. Quando a gente fizer isso, nós vamos achar que vai dar 8. E 8 vezes 15.420 dá exatamente 123.360, não sobrando nada. Logo, o resultado será de 16,8, que é o valor do outro lado desse retângulo. E a questão desafio, só para calcular o IMC, nós temos o seguinte. Sebastião calculou o índice de massa corporal de seu filho da seguinte forma. Dividiu a massa do garoto em quilogramas pelo quadrado da altura e comparou o valor obtido com os disponíveis na tabela abaixo. Sabendo que o filho de Sebastião possui 1,31 metros de altura e 65,5 quilogramas, sua classificação é... Então, vamos lá. Ele diz que para calcular o IMC, ele tem que pegar o peso dele, né? Peso aqui entre aspas, que é a sua massa corporal, e divide pela sua altura em metros ao quadrado, elevado a 2. Então, veja o seguinte. A altura dele é 1,31 e o peso é igual a 65,5. Então, eu vou pegar o 65,5 e dividir por 1,31 ao quadrado. Nós vamos achar 65,5 sobre 1,31 vezes 1,31, que é a mesma coisa de 1,31 ao quadrado, é 1,7161. Então, para achar o IMC aí do filho, nós temos que fazer essa divisão. 65,5 dividido por 1,7101. O que eu falei? Nós temos que completar as casas decimais. Embaixo nós temos 4 casas decimais, então em cima também nós temos que ter 4. Então temos que completar com mais 3 zeros para depois retirar a vírgula e fazer a divisão. Então vai ficar 65, 5 e 3 zeros, dividido por
17,161. Nós vamos achar como resultado primeiro 3. 3 vezes 17,161, nós vamos encontrar 51.483, que ao subtrair de 60.500 vai dar 71041, 14.017. Não dá para dividir, baixa o outro zero que está lá, né? Então ficou 140.170 dividido por 17.161. Fazendo essas contas, nós vamos achar que dá 8. 8 vezes 17.161 dá 137.288. E ao subtrair daquele valor, nós vamos achar 2.882. Não dá para dividir novamente, então a gente coloca o zero de novo. Aí você vai perceber que só dá 1, né? Porque 17 vezes 2 já dá 34 e passa. E a gente percebe que não precisa nem continuar a fazer essa conta, né? Porque aproximadamente dando 38,1, a gente já acha um intervalo aí que está entre 35 e 40, esse 38,1. E podemos dizer que o filho está com obesidade grau 2 severa. Resposta aí, letra A. Então, meus amigos, um grande abraço e até mais.